Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre metodologia para elaboração de trabalhos acadêmicos. E na aula de hoje iremos falar um pouco mais sobre fontes de pesquisa para a elaboração de referencial teórico. A internet é uma excelente ferramenta para você poder obter dados, consultar livros, artigos, enfim, uma série de dados de fontes de pesquisa para você poder elaborar o seu referencial teórico. Obviamente, como existe muita coisa boa, também existe muita coisa ruim, e é importante a gente saber diferenciar, selecionar o que vale a pena incluirmos no nosso trabalho acadêmico e o que não vale a pena. E de antemão já deixo para vocês aqui uma dica, que é fazer a pesquisa no Google Acadêmico. Eu deixo aí para vocês o link então, para que vocês possam consultar. Mas vamos ver um pouco sobre como é essa página do Google Acadêmico. Bom, esta é a página inicial do Google Acadêmico. Basta você acessar no link scholar.google.com.br, que vai aparecer essa página aqui. Então você pode pesquisar em qualquer idioma ou apenas em páginas em português, e você pode digitar aqui qualquer coisa que você deseje buscar em termos de informação. Vamos tentar então buscar material que esteja relacionado a marketing. Aqui então vai aparecer uma série de artigos, de livros, que você pode ter acesso. No lado esquerdo aqui, você pode selecionar a partir de qual período de publicação, ou pelo menos de a liberação desse arquivo no sistema do Google Acadêmico. Você pode selecionar, por exemplo, eu quero apenas artigos ou livros publicados nos últimos 5 anos. Você também pode obter dados com base na relevância, né? Nesse caso aqui, em geral, automaticamente ele já é pesquisado em termos de relevância do trabalho, relevância do artigo. Você pode também selecionar qual idioma você deseja buscar informação, né? Incluir patentes, incluir citações. Tem uma série de ferramentas que você consegue colocar filtros de buscas. Ele encontrou aqui aproximadamente 3.930.000 arquivos acadêmicos sobre marketing. Observem bem, por exemplo, nesse primeiro arquivo, né, que é um PDF, ele tem aqui quantas vezes esse trabalho foi citado. Então ele foi citado 13.652 vezes em outros trabalhos que estão disponíveis em repositórios eletrônicos, né? Você também pode obter artigos relacionados, né, e versões desse mesmo trabalho, ou seja, diferentes locais que esse material tenha sido publicado. Você pode também salvar esse arquivo, favoritando ele, e também já fazer a devida citação. Aqui ele já fala qual é o local de publicação desse arquivo, desse documento, onde é que você encontra ele, e aqui as outras possibilidades de locais que você venha a encontrar esse arquivo. Observe que aqui ele está falando que é livro, em geral esses livros têm apenas partes. Então, a maioria aqui está sendo livro, citação, livro, PDF, a Las Casas também, que é um autor. Vamos tentar aqui encontrar algum artigo. Segue então apenas livros e livros e livros. Seguindo então, temos aqui um PDF sobre marketing esportivo. Ao que parece, isso aqui trata-se de um artigo. Se você fizer, por exemplo, marketing digital, possivelmente nós iremos encontrar aqui já alguns artigos mais do que livro. Porque como marketing é uma palavra muito abrangente, em geral, as primeiras citações, as primeiras referências, a relevância dele inicial está mais relacionada a livro. Quando você começa a fazer uma pesquisa mais direcionada, por exemplo, marketing digital, marketing de serviços, 8 P's do marketing de serviços, ele já começa a te indicar um maior quantitativo de artigos. Um outro local que vocês também podem consultar, que é um local interessante, é o ICIELO. Vamos ver agora como é que funciona a página do ICIELO. Bom, esta aqui é a página inicial
do ICIELO, basta vocês acessarem o link icielo.org e se vocês desejam buscar alguma informação é só digitar por aqui. É sobre o ICIELO, em inglês, em espanhol, coleções, periódicos, né, que no caso nossas revistas, e também você consegue selecionar por país. Mas vamos digitar aqui, por exemplo, marketing digital. Eu vou encontrar aqui 81 resultados sobre marketing digital. Eu também consigo estabelecer filtros com base, por exemplo, no país, ou então com base na revista que eu desejo acessar, ou mesmo com base no idioma e ano de publicação. Joia? Vamos pegar aqui a primeira possibilidade, que esse é um artigo que o resumo dele está publicado em inglês, em espanhol e em português, e o texto ele vem em inglês, em espanhol e também em português, e o PDF completo dele só em espanhol. Então a gente clicando aqui, a gente consegue ter acesso ao PDF desse trabalho. Aqui estão os autores e aqui o título do trabalho. Então vamos tentar acessar ele em português. Vai abrir então essa página, só que na realidade esse artigo ele não está disponível em português, apenas em espanhol. O PDF do arquivo você consegue clicando aqui na parte direita superior, tá ok? Vou clicar aqui, arquivo em PDF. Então ele vai abrir o artigo na íntegra, tal como ele foi publicado lá na revista. São dois autores, o Lopes e o Trujillo, tá ok? Aqui fala quando é que eles submeteram o artigo e quando é que ele foi aprovado. E aqui é todo o conteúdo, todo o material relacionado ao artigo. Então, que é isso proveniente da plataforma ICIELO, que nada mais é do que um repositório, ou seja, é um conjunto de revistas, né, que são previamente selecionadas e aprovadas pelo ICIELO, que consegue disponibilizar os seus artigos por meio dessa plataforma de busca. Lembrando que o ICIELO não é uma revista, né? O ICIELO nada mais é do que uma plataforma onde você consegue alocar revistas e, consequentemente, os artigos dessa revista. Então, ele vem a ser um banco de dados de artigos científicos selecionados e aprovados por esse órgão. Bom, e quais são as fontes mais recomendadas para que eu possa elaborar o meu referencial teórico? Em geral, o que é mais recomendado utilizar são artigos, mas artigos de revistas bem avaliadas com até 5 anos de publicação. Isso não é uma regra, mas isso é a recomendação que se faz. Existem alguns temas, por exemplo, que é muito difícil você conseguir referencial teórico, por vezes por serem temas muito recentes, né? Então, aí se permite um pouco mais em termos de qualificação das revistas, mas é interessante seguir essa regra. Livro que sejam referências na área, livros também podem ser utilizados, mas quando for fazer citação de livros, peguem apenas aqueles livros que são autoridades, livros que são referências, livros que quando se fala sobre determinada disciplina, ele acaba encabeçando toda a teoria daquela área. Por exemplo, quando você fala de marketing, um dos livros que é muito discutido no meio é Princípios de Marketing ou Administração de Marketing, de autores como Philip Kotler e Gary Armstrong. Quando você fala de comportamento do consumidor, o livro de Solomon é muito utilizado em artigos científicos. Então toda a área, toda a teoria acaba tendo aquele livro, aquele autor que são expressões, que são expoentes. Também é recomendado utilizar dissertações e teses de centros universitários ou de universidades que sejam respeitadas no mundo acadêmico, que tenha uma boa qualificação perante os órgãos de avaliação como o CAPES. E quando for utilizar dados estatísticos, que esses dados também sejam provenientes de fontes confiáveis, de fontes que sejam respeitadas pela comunidade acadêmica. Bom, como eu disse para vocês, os livros eles podem e devem ser utilizados, mas tentem se apropriar apenas de livros que sejam referência na área, de livros que sejam vistos no mundo inteiro, livros que realmente sejam expoência, que tenham autores consagrados naquela linha de pesquisa ao qual você irá trabalhar. E certamente
toda a área de estudo tem algum livro que ele acaba sendo uma referência, que ele acaba sendo um farol, né, para as teorias vindouras. Os artigos, esses sim, podem ser usados, né, devem ser usados para a elaboração do referencial teórico, mas tente selecionar artigos de revistas bem avaliadas, né, preferencialmente com até 5 anos de publicação, e que tenham qualificação, né, essas revistas tenham qualificação perante a CAPES, ou mesmo um fator de impacto. Mas o que vem a ser essa qualificação? Olha, existe uma plataforma que é gerida pela CAPES, chamada sucupira.capes.gov.br, que eu aconselho vocês a acessá-la. Nessa plataforma vocês conseguem identificar qual é a qualificação de determinada revista. Nas classificações de 2010 a 2012, então, as revistas são avaliadas de 4 em 4 anos, e também nas avaliações de 2013 a 2016, os veículos, né, as revistas, receberam classificações em extratos indicativos de qualidade, que vai variar de A1 até C. Então, a revista pode ter uma qualificação de A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 ou mesmo C. Quanto mais próximo de A1, mais é elevado esse nível de qualidade. Quanto mais próximo de C, a revista ainda tem qualidade, vale a pena, pode ser utilizada, mas em termos de importância, em termos de relevância para a comunidade acadêmica, ela acaba sendo um pouco menor. Existem ainda aquelas revistas que sequer são avaliadas, sequer entram no rol de avaliação da CAPES. Os 4 anos que vão de 2017 a 2020, a CAPES mudou um pouquinho melhor essa estratificação. Os veículos passaram a ter a classificação que vai variar de A1 até C, mas agora eu tenho A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e C. Então houve o acréscimo aí de A3 e A4. Geralmente essas revistas com extrato A são revistas internacionais, são revistas que costumam ser escritas em inglês e que o contributo dos seus artigos são relevantes para a comunidade acadêmica. Mas mesmo as revistas com qualificação B, ainda assim são revistas que têm a sua importância, que têm a sua relevância e que podem ser utilizadas para um bom referencial teórico. Esta aqui é a plataforma Sucupira, é uma plataforma do governo federal, e nela você pode encontrar os cursos, a avaliação dos cursos de pós-graduação, em especial os cursos de mestrado e doutorado, que são os cursos estrito sensu. E quando você desejar saber a qualificação de determinada revista, basta você clicar aqui em Qualis. Na sequência, ele vai te explicar o que é a qualificação dos periódicos, como é que funciona, e todas questões relacionadas, por exemplo, aos extratos, que eu acabei comentando há pouco com vocês. Então, quando você estiver na plataforma Sucupira, você deve acessar esse ícone aqui, que é o Qualis, e ele vai te abrir uma nota referente ao Qualis periódicos, que são as revistas. Ao final dele, você deve clicar em Faça aqui sua pesquisa. E ele vai abrir então essa página, onde você pode selecionar os periódicos do último quadriênio, que é 2013 até 2016, e o título dele. Por exemplo, eu quero pesquisar uma revista que fale sobre marketing. Eu posso ir buscar e ele vai me falar todas as revistas que tem em seu título. Aí não estou pesquisando artigos, certo? Estou pesquisando as revistas. Então eu posso vir aqui e pesquisar essa primeira revista aqui. Vou lá em buscar. Ele vai me dar aqui então o ISSN da revista, o título dela, a área de avaliação e a classificação dela, que é uma classificação C. Eu posso fazer pesquisa pelo ISSN, posso fazer pesquisa pelo título, posso fazer pesquisa considerando, né, os extratos de avaliação por evento, por área. Então existe uma série de possibilidades aqui para você encontrar uma revista que tenha boa qualificação, onde você pode tirar artigos que irão ajudar você na elaboração do seu referencial teórico. Só que esta avaliação que eu apresentei para vocês, que vai de A1 até C, é uma avaliação feita pela CAPES. É uma avaliação essencialmente brasileira. Internacionalmente, utiliza-se mais o fator de impacto,
ou seja, são formas de você atribuir para determinada revista uma importância. Então, o cálculo do fator de impacto por ano de uma revista é a soma de todas as citações que ela recebeu nos 2 anos anteriores dentro da coleção, dividido pelo total de artigos publicados no mesmo período, conforme imagem a seguir. Então, vou explicar para vocês como é que é feito o cálculo desse fator de impacto. Lembrando, quanto mais alto o fator de impacto, mais importantes são os contributos daquela revista para a comunidade acadêmica e para o avanço do conhecimento e da tecnologia, ou mesmo da informação. E lembrando que o cálculo do fator de impacto são apenas para as revistas indexadas no Web of Science. Bom, como eu expliquei para vocês, para saber qual é o fator de impacto de uma revista no ano, por exemplo, de 2015, eu vou considerar todas as citações feitas dessa revista, vindas dessa revista, nos anos de 2013 e 2014. Eu faço então um somatório desses 2 anos e divido pelo número de publicações, ou seja, o número de artigos que houveram nesses 2 anos. Então, a partir do momento que eu faço essa divisão entre o número de citações 2012, 2013 e 2014, dividido pelo número de artigos publicados em 2013 e 2014, eu tenho então o fator de impacto referente ao ano de 2015. Para você saber qual é o fator de impacto de uma determinada revista, se é que essa revista tenha fator de impacto, porque muitas não têm, você pode consultar através desse link que eu estou disponibilizando aqui para vocês. E no caso de dissertações ou mesmo de teses, como funciona? Bom, vocês podem ir nos repositórios das instituições, das universidades, das instituições de ensino superior. Por exemplo, eu quero acessar o repositório da UFMG. Clico aqui então, repositório.ufmg.br. Em seguida, ele vai me dar 4 possibilidades: trabalhos acadêmicos, recursos educacionais, gestão, publicações científicas e culturais. Então, cada universidade ela tem um repositório, uma plataforma específica e uma forma para divulgar os seus trabalhos, a sua produção científica. Vamos pegar aqui então em trabalhos acadêmicos. Nós podemos pesquisar com base na data do documento, autores, orientadores, o título, o assunto, com base no CNPq, departamento, programas, tipo de documento, tipo de acesso. Aqui nós temos todas as dissertações e teses, monografias de especialização. Bom, vamos então fazer uma pesquisa com a palavra marketing. Ele vai me dar aqui uma série de informações, de conteúdos, de publicações da UFMG, sobre marketing. A gente pode clicar aqui no primeiro, são 42 itens, e eu vou encontrar aqui, por exemplo, esse caso aqui é uma tese doutoral, dissertação de mestrado, então eu posso acessar esse conteúdo. Tenho aqui o título do arquivo, deixa eu clicar aqui para abrir essa primeira proposta. Aqui está o resumo, o abstract. Para ter acesso ao documento inteiro, eu posso visualizar, abrir em PDF. Esse aqui é um exemplo de um repositório da UFMG, mas cada instituição de ensino superior ela tem a sua plataforma e trabalha dentro de uma lógica. Bom, e temos também os dados estatísticos, que são interessantes colocarmos no referencial teórico, dados quantificáveis. Mas é interessante nós sabermos selecionar quais são as fontes que podemos ou devemos utilizar. A primeira dica que eu deixo para vocês são os órgãos públicos. Os órgãos públicos, as páginas dos ministérios, são excelentes fontes de informação e, em geral, eles coletam muitas informações. Páginas como do IBGE, do CAGED, em Minas Gerais temos a Fundação João Pinheiro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Embrapa, as próprias universidades, centros universitários, Datafolha, que está vinculada ao grupo da UOL, o FIP, que é uma fundação instituto de pesquisa econômica, grupos particulares como o Nielsen, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e mesmo a ONU, que ela tem vários programas como OIT, FAO, Unesco, Unicef, o FMI e o Banco Mundial, que também costumam divulgar números, quantidades, valores em escala mundial. São fontes interessantes, são fontes importantes, são em geral confiáveis, que você pode recrutar para ajudar na elaboração do seu referencial teórico.
Bom, assim como temos as fontes que devemos nos apoiar, que são aconselháveis nós utilizarmos, também tem as fontes que não são aconselháveis, que não devemos buscar nos apropriar para elaborar o referencial teórico. Artigos, por exemplo, que não são científicos, né, ou artigos que sejam muito antigos, livros de pouca expressão, utilização também de blogs, Wikipedia, cartilhas, livretos e TCCs que sejam provenientes de graduação e pós-graduação lato sensu, que são as especializações. Então esses aqui são os locais que não recomendamos o aluno na hora de elaborar o seu trabalho acadêmico, em especial na hora de elaborar o referencial teórico. São locais onde ele não deve buscar informações, não deve se apropriar de dados, de conteúdos, de citações. Bom, e nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Hoje nós falamos um pouco, então, sobre onde você deve buscar informações para a elaboração do seu referencial teórico e aonde não é recomendado você buscar informações sobre o referencial teórico. Vimos a plataforma do Google Acadêmico, do ICIELO, a questão da qualificação das revistas, dos fatores de impacto, aonde é que eu consigo encontrar esses artigos que são referência na área. Então foi uma série de dicas que eu deixei aqui para vocês sobre como elaborar o seu referencial teórico. Muito obrigado pela presença até aqui. Não esqueça de comentar o vídeo, de curtir e de se inscrever no canal. Até a nossa próxima aula.